Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Vim fazer esse vídeo pra vocês aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que mudaram no jogo, tá? Eu vou falar a respeito de algumas atualizações que aconteceram na semana passada, inclusive, mas essa semana agora eu tive muitos compromissos, então acabei não tendo muito tempo para fazer vídeo para vocês, tá? Até peço desculpas em relação a isso. Vou estar falando com vocês em relação à família, tá? Vou estar falando com vocês em relação à prefeitura, vou estar falando com vocês também em relação à ilha, tá? A ilha lá onde a gente tem as decorações. Então vamos por partes aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vai tirar muitas dúvidas de muitas pessoas aqui ao mesmo tempo, beleza? Mas não esquece, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, não esquece também de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade. Como eu sempre falo, toda semana a gente traz bastante conteúdo com muita qualidade e muita relevância, beleza? Então bora pro vídeo. Pra gente começar aqui, eu queria mostrar pra vocês que finalmente a gente conseguiu a prefeitura, tá? Eu acabei me tornando prefeito aqui ontem. O jogador mais forte da cidade aqui, teoricamente, que é o jogador Rogue, ele não estava jogando basicamente na nossa cidade, mas, como eu já falei pra vocês, ele tem mais de 5 contas em outras cidades, então a nossa cidade aqui ele praticamente abandonou, tem mais de uma semana já que ele não entra. E devido a isso, a gente conseguiu ontem lutar de igual para igual com o pessoal aqui da nossa cidade, só que como meu clã é o mais forte, a gente conseguiu pegar a prefeitura sem nenhuma dificuldade. Ontem a gente fez aqui a prefeitura com o Barone, tá? E o Albérico também. Então foi bem tranquilo, a gente ficou 8 horas segurando aí, mas conseguimos pegar a prefeitura. Muita gente pergunta se tem algum benefício, se tem alguma vantagem de pegar a prefeitura. Vou falar a minha opinião sincera. Nesse início de cidade aqui, que é o caso da nossa cidade, a 1802, não tem tanta vantagem no início. Por quê? Porque a prefeitura é basicamente uma questão de status, é uma questão de demonstração de força, tá? Ela só vai ter vantagem significativa quando começar os eventos da temporada, Gold Rush, Cruz Cries, Tempestade dos Sete Mares e por aí vai. Por quê? Porque nesses eventos específicos, o prefeito tem vantagens, por exemplo, de construção de torres, tá? Ele pode demolir torres de outro clã, ele pode deixar só o clã dele construindo torres. O prefeito pode expulsar, por exemplo, um jogador da cidade durante o evento para atacar fora da cidade, tá? Que muita gente utiliza esses eventos para se esconder. Então, assim, o prefeito tem vários benefícios durante eventos globais. Mas como a minha cidade ainda não tem tantos eventos globais, não tem tantas vantagens significativas. Mas além disso, nós temos a questão dos buffs, tá? Do prefeito, que ajuda bastante também. No meu caso aqui, a gente está chegando já em Diamante 2 aqui na competição mobiliária. Muita gente pode não saber, mas a gente tem esse ranking aqui quando você consegue ficar bem colocado. No meu caso aqui eu tô no top 100, tá? Tô na colocação 56, e se eu conseguir me manter nessas colocações, eu vou ganhar esses itens aqui, tá? Muita gente não ganhou isso aqui nunca, eu sou uma dessas pessoas, eu nunca consegui ganhar isso aqui, mas agora, como a gente tá aqui basicamente no top 3 da nossa cidade, a gente tá conseguindo ganhar esses benefícios aqui, tá? Vale muito a pena vocês fazerem a competição mobiliária, porque se eu conseguir ficar no top 100, eu vou ganhar todos esses itens aqui, tá? E vou ganhar um quadro de avatar que eu acho bem legal também, que eu sempre quis ter, mas na minha outra conta eu nunca tive essa chance porque eu não era tão forte o suficiente durante o evento. Outra questão importante também na questão do prefeito são justamente os pacotes da prefeitura, tá? Os pacotes da prefeitura a gente pode fornecer para o clã. Para mim isso aqui não faz muita diferença na minha conta, mas para outras contas pode ajudar bastante, tá? Em questão de aceleradores, questão de recursos, e questão também de ouro, tá? Que muita gente aqui tá faltando. No nosso caso, eu tô acumulando ouro, tá? Eu tô juntando aqui para os eventos que vão vir agora, de roleta, leilão, que vão começar provavelmente em breve também, pra gente conseguir gastar bastante durante esses eventos. Então eu tô juntando bastante ouro aqui, justamente para fazer esses eventos quando vierem. Outra coisa também muito legal da prefeitura é justamente a questão dos benefícios que os prefeitos, que a questão dos cargos também possuem. Aqui, quando eu sou prefeito, a gente pode escolher recursos, tá, que vão aparecer em maior quantidade na cidade, tá? Isso aqui vai beneficiar basicamente a cidade como um todo, tá? E também nós temos alguns benefícios para cada cargo que a gente coloca aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem ataque da gangue, a gente tem velocidade de investimento, nós temos produção de recursos. Então, todas as pessoas que tiverem os cargos aqui vão receber buffs também, que podem ajudar no desenvolvimento da sua conta. E a gente optou por não dar debuff para ninguém, tá? Essa aqui é a minha farm, para quem não sabe, então deixei aqui somente a minha farm como debuff, porque para mim é uma perda de tempo muito grande ficar dando debuff para os outros. Então assim, eu só quis trazer para vocês essa questão da prefeitura aqui, só para dar uma atualizada, para mostrar para vocês como é que tá. A minha estatística nesse exato momento, eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês verem basicamente como é que tá. Lembra que eu tô com 15%, tá, do buff do prefeito, então a minha estatística basicamente tá 490
8, né, basicamente por cento aqui. A vida eu tô quase chegando em 200% também, que é uma coisa que eu tô focando bastante agora. Eu quero jogar minha vida em 300% o mais rápido possível, porque a vida é uma das coisas mais importantes aqui no jogo. Então bora lá. Outra coisa que eu quero falar com vocês é justamente em relação à atualização que teve aqui na família, tá? Muita gente não tá entendendo o que aconteceu, não tá sabendo que nós temos, por exemplo, essa nova lojinha aqui agora, tá? Então presta bastante atenção que eu vou conversar sobre isso aqui com vocês agora. Vamos lá. Anteriormente a gente tinha essa loja da família e a casa de Zurique, mas agora nós temos essa terceira loja aqui que é conhecida como Mercado Criminoso. Nessa loja vocês podem conseguir um efeito de operação permanente, tá? Que eu achei até relativamente legal. Tá, é um efeito que não é um efeito ruim, não é aquele efeito tipo esse daqui, por exemplo, que nem esconde as operações. Esse daqui ele é um efeito bem bacana, tá bonito, que eu achei também. E você pode pegar ele de graça simplesmente juntando os fragmentos, mas tem um detalhe. Para você pegar esse efeito aqui permanentemente, você vai precisar de 50 dias ao todo. Todos os dias você vem aqui, compra um fragmento por dia e junta durante 50 dias. Quando você juntar 50 fragmentos, você vai conseguir esse efeito permanente aqui na sua operação. Tá? Vale a pena? Lógico que vale. Tá? Muito melhor do que você ficar pegando o efeito aqui durante um dia ou durante 5 dias que muitas pessoas fazem. Então assim, é um desperdício muito grande. Outro detalhe, que eu acho que vai ser o mais importante aqui do vídeo, é em relação à energia. Muita gente reclamava anteriormente que não tinha energia, por exemplo, para fazer mercenário, para atacar a força de rua. E agora o jogo disponibilizou pra gente 500 energias por dia, tá? Você pode pegar isso aqui todos os dias pagando 5.000 pontos aqui da família. É bem barato e você consegue fazer, por exemplo, 100 forças de rua com esse daqui ou 50 mercenários, tá? Já ajuda bastante, principalmente para contas iniciantes. Outro detalhe importante também foi uma nova vigilante que chegou, tá? Eu não recomendo comprar ela aqui agora, tá? Porque é bem cara nesse início. Recomendo vocês a evoluírem primeiro a loja de vocês para depois pegar um pouquinho mais barato. Essa vigilante aqui vale muito a pena vocês pegarem, principalmente aqui na primeira estrela, que vai dar 5% de vida de Brutamonte, tá? Então quem quiser já ir pegando, fica à vontade, mas eu não recomendo. Recomendo subir o nível da loja primeiro, para depois pensar em pegar vigilante, tá? E outro detalhe importante também é que essa loja aqui, ela vai poder aumentar o nível, tá? de pontos da família que você recebe diariamente, a quantidade de moedas da família que você recebe diariamente. Então tá vendo aqui, ó, a minha tá em 53 mil. Quando eu conseguir liberar isso aqui, vai para 55 e por aí vai, tá? Cada nível provavelmente vai liberando um pouquinho mais. E só para vocês verem também, a nossa família nesse momento, ela tá em neutro 5, então eu tô quase liberando aqui a segunda gata. Eu já tô na minha segunda família, já liberei a primeira gata aqui, da família de Sinlong, e nesse momento a gente tá nessa daqui, tá? Que é a família, deixa eu até verificar aqui, a Toranaga. Então a gente tá na Toranaga agora e falta basicamente 2 níveis pra gente liberar a gata também. E assim que eu liberar, eu já vou migrar pra terceira família, até a gente liberar a gata em todas as famílias, como é o de costume aqui, que a gente sempre faz, beleza? E outra coisa também que eu quero falar com vocês é em relação às construções, tá? Muita gente, quando está começando o jogo, não dá importância, por exemplo, para clube, não dá importância para hospital, e isso é um erro muito grave. Por quê? Só para vocês terem uma noção, quando você sobe o seu hospital para Elite 1, você já vai ganhar 0,5% de vida da gangue. Mas Chuck, 0,5% é muito pouco. Sim, eu concordo. Mas como você pode colocar até 8 hospitais, você multiplicando isso aí por 8, você vai ter 4% por nível. Ou seja, se você jogar os 8 hospitais para Elite 1, você vai ter 4% de vida para todas as tropas, motociclista, brutamonte, veículo e atirador. Para Elite 2, mais 4% até chegar em Elite 5. Então você pode pegar 20% de vida da gangue somente com os hospitais. Isso é muita coisa. Da mesma forma, tem a questão do clube também. O clube ele vai te dar defesa da gangue. Então você pode pegar também 20% jogando os clubes para nível Elite 5. Tá? Assim como basicamente qualquer outra construção. Por exemplo, quando você joga aqui os produtores de tropa, você ganha 5% de defesa daquela tropa específica a cada nível que você sobe, tá vendo aqui? Então compensa bastante. E uma outra coisa também que eu tô focando bastante agora é a questão das tropas Elite, tá? A gente já tá aqui na tropa Elite 2, tá? Basicamente, no motociclista, e eu tô dando continuidade também aqui na tropa do Brutamonte. Vai ajudar bastante, principalmente aqui na questão da vida, tá? Quando você chega aqui em Elite 3, você já vai liberar 5% de vida, 5% de ataque, 5% de defesa e por aí vai. Então compensa bastante também subir o nível da mansão para pegar a estatística.
E assim, eu tô aproveitando bastante esse evento que tá tendo agora pra gente conseguir subir as minhas construções, tá? Justamente porque, olha pra vocês verem aqui a quantidade de recursos que a gente já economizou somente com esse evento aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui, deixa eu só achar aqui. Cadê? Olha aqui, tá vendo? Essa quantidade de recursos pode parecer pouca, tá? Mas para minha conta é muito grande, tá? Essa quantidade, porque a minha conta não tem fazenda, não tem tantos eventos para pegar recurso. Então, por exemplo, se eu economizei 280 milhões é porque eu gastei mais de 1 bilhão de recursos, tá? Então é muita coisa também que a gente economiza somente graças a esses eventos aqui de construção. Então é o que eu sempre falo, se você não acumula itens, comece a acumular. Só para vocês terem uma noção, a gente já tá com essa quantidade aqui de XP de líder, tá acumulado. Eu basicamente vou conseguir subir para o nível 45 quando vier o evento de XP, que eu tô muito esperançoso que vai vir hoje à noite, tá? Por quê? Porque vai acabar o evento aqui do legado da mansão Elite 7. E provavelmente vai vir um novo evento. Pode ser que venha XP de líder, pode ser que venha evento de gata, mas eu acho também que pode vir o evento de aceleração e distintivos, tá? Porque já tem um tempinho que ele veio. Mas não tem como ter certeza, mas provavelmente vai começar algum evento hoje à noite, beleza? Então a última coisa que eu quero falar com vocês aqui também é em relação à ilha, tá? Na última semana agora, a Andressa, que é uma inscrita nossa, que é amiga nossa do canal, veio perguntar pra mim como é que a gente fazia a questão de melhoria da ilha, tá? Porque muita gente que tá bem mais avançada que eu, tá com a ilha já cheia, tá? Então assim, pra você fazer a evolução da ilha, não tem muito segredo. Você vai vir aqui em editar, vai clicar nas construções que você quer, tá? E depois você vai vir pra fazer a melhoria. Só que o que acontece? A melhoria é um pouquinho mais complicado do que parece. Porque para você fazer essa melhoria, você vai precisar de uma construção que você já possui, tá? E de uma outra construção que você vai utilizar como síntese. Então você vai precisar de uma construção para fazer a síntese, vai ganhar um pouquinho mais de pontos da ilha, tá? Mas vai perder aquela construção que você utilizou. Então assim, só utilize os itens que você tem aqui, caso a sua ilha esteja lotada. Se a sua ilha ainda tem espaço, coloque o máximo possível de coisas. A minha aqui no caso tem bastante espaço, está até bagunçada, tem que juntar essas coisas aqui ainda, mas tem muito espaço ainda. Mas quando tiver incapacitado já de colocar mais coisa, aí é a hora de você começar a fazer a síntese das suas construções, tá? Das suas decorações, tá? Caso contrário, continue colocando itens aqui até lotar. Quando você fizer isso, aí você vai ter que fazer o seguinte: você vai vir aqui na sua ilha e vai clicar aqui embaixo. Quando você clicar, o que vai acontecer? Você vai precisar fazer aqui essa melhoria, tá? Você vai pegar algum item que você já tem aqui e vai clicar nele. Repara aqui, ó, que quando você seleciona, olha aqui para vocês verem, ó, o valor da ilha vai aumentar de 100 para 150, tá? Vamos selecionar aqui a decoração. Só que para você fazer isso, você vai precisar de outros itens aqui embaixo, tá vendo? E para você colocar esse outro item, você precisa ter uma outra decoração aqui para utilizar como síntese. E aí você vai fazendo a evolução aqui à medida do possível, quando você tiver itens sobrando, tá? Mas só faça essa melhoria, como eu falei, se você já tiver itens sobrando. Caso contrário, não compensa, porque você vai perder um item que vai te dar muito mais pontos da ilha, tá? Valor da ilha, e vai ganhar só uma quantidade reduzida, geralmente a metade ou até menos do que isso nos pontos aqui da ilha. Ou seja, não vale a pena mexer antes da sua ilha ficar completamente lotada, beleza? Então, Andressa, espero que tenha ficado claro isso aí, tá? Realmente é mais difícil de subir esse ponto da ilha aqui. Muita gente, assim como eu, pensava que era mais fácil subir, por exemplo, para pegar o valor da ilha aqui de 10 mil, tá? Por quê? Quando você chega no valor da ilha de 10 mil, você ganha o o quinto slot, né, da plantação. Tá? Só que para você chegar nisso aqui, gente, é muito complicado, tá? É muito caro. Então assim, não vá com tanta sede ao pote, vai devagarinho. Outra coisa, a ilha não vai fazer tanta diferença na sua conta, tá? Isso aqui não vai fazer milagre na sua conta também. Então não fica levando a ilha muito a sério também não. Muita gente gasta rios de dinheiro para conseguir essas decorações. Não vale tanto a pena, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e, por favor, compartilhe esse vídeo se esse vídeo te ajudou, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.